Muito bem, nós então iniciámos a semana passada, eu não estive convosco, mas a semana passada iniciou-se o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro que, de certa forma, é conhecido, no entanto, é lido também por cada um de nós, mas ainda existe neste livro muitas coisas que nós não entendemos. Ainda existe muitas coisas. Então, a proposta deste trimestre é precisamente tentarmos entender um pouco mais deste livro. É sempre bom. Sabem que este livro foi especificamente feito para nós. Quando Deus pensou inspirar Daniel a escrever este livro, Ele estava a pensar em nós, que vivemos nesta época. E é o próprio Daniel que o diz, ou seja, é o próprio Deus que diz a Daniel e que nós encontramos no capítulo 12. Eu vou-vos ler. Daniel 12, 4, Deus diz assim a Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, ou seja, muitos o estudarão, não é? Muitos vão estudar o livro de Daniel. E o saber do mesmo, ou seja, o saber deste livro, vai crescer ou vai se multiplicar. Às vezes há a tendência de nós aqui interpretarmos isto de uma maneira diferente, não é? Dizer que o conhecimento da sociedade se multiplicará. Isso é verdade, aconteceu, não é? A nível tecnológico, o conhecimento realmente se multiplicou. Mas aqui, especificamente, está-nos a dizer que é o conhecimento do livro de Daniel que se vai multiplicar. Compreendem? É o contexto. O texto diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste e sela o livro até ao tempo do fim. Por isso é que eu dizia que o livro foi escrito para nós, porque nós somos o povo de Deus do tempo do fim. Nós somos o povo para o qual Deus quis que este livro fosse feito e por nós estudado. Porque ao estudarmos este livro, nós vamos entender que aquilo que Daniel nos viveu e nos mostrou através das visões e dos sonhos que ele teve, da experiência de vida também que ele teve, é sobretudo um exemplo para nós que vivemos hoje. Está bem? Então, Deus, ao inspirar este livro, pensou em nós. Pensou em mim, pensou no pastor Paulo, pensou na irmã Áurea, pensou em todos nós que aqui estamos. Pensou em todos nós. Então, nós vamos entender que é muito importante, então, termos o livro de Daniel como base dos nossos estudos. Sabem que Ellen White fala muitas vezes do livro de Daniel e do livro do Apocalipse como dois livros que nós, adventistas, devíamos conhecer cada vez melhor. Devíamos estudá-lo muitas vezes. Um dos textos que eu fui buscar encontra-se nos Testemunhos para Ministros, na página 116. É o capítulo 11, na página 116, diz assim: Estudai Apocalipse em ligação com Daniel. Então ela está a aconselhar a estudarmos Apocalipse, mas com ligação a Daniel, estudando um e estudando outro, para ver o que um e outro nos poderão esclarecer sobre os temas que ali estão. E depois ela diz: pois a história se repetirá. Então, estudem o livro de Apocalipse e Daniel, pois a história vai se repetir. Então, se o livro foi feito para nós, a história que Daniel viveu, talvez que João também tenha vivido, são histórias que se vão repetir. São experiências que se vão repetir. E porquê que se repetem? Porque o homem é sempre igual. O homem não muda. A humanidade não muda. É sempre a mesma.
eu costumo dizer isto e é verdade. A humanidade não muda. Algumas circunstâncias podem mudar, mas no fundo o homem mantém-se sempre igual. E então diz-nos: pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Então, Ellen White diz aqui que nós devíamos estudar o livro do Apocalipse e Daniel, porque a história vai se repetir e nós temos uma grande responsabilidade, porque devíamos conhecer a história e os acontecimentos mais do que por vezes conhecemos. Então, por exemplo, Daniel, quando selou o livro, selou sem o entender. Houve muitas coisas que Daniel escreveu e não entendeu. E nós hoje temos uma maior responsabilidade porque já a conhecemos. Já sabemos algumas coisas que Daniel não sabia. Mas isto devia nos motivar ainda mais a estudarmos realmente o livro de Daniel. Ora, deixem-me tentar... Estou a fazer uma espécie de introdução ao livro e deixem-me tentar explicar aqui um pouco o que é que se passou. Sabem que Babilónia, ela invadiu Jerusalém 3 vezes. Ela tornou-se uma potência mundial. Sabem que antes de Babilónia eram os assírios, que eram a potência mundial, e os babilónios conseguiram destornar ou derrotar os assírios, eliminando-os como nação. E a Babilónia tornou-se forte. Se vocês se recordam, lembram-se daquele episódio do rei Ezequias, em que Deus vai dizer através do profeta Isaías que ele iria morrer, e que Ezequias chorou pedindo a Deus que não morresse. E o profeta ainda nem tinha saído do pátio quando voltou atrás para dizer o quê? Olha, o Senhor disse que tu vais viver ainda 15 anos. Não é? Ora, e é interessante que foi dado um sinal. A sombra do relógio iria retroceder. Ora, esta experiência da sombra do relógio, para Babilónia, para os estudiosos de Babilónia, foi um marco. E eles souberam da cura do rei, souberam desta questão da sombra, porque eles perceberam que alguma coisa astronómica tinha acontecido e vieram ver o rei. Só que o rei, em vez de dar um bom testemunho, o que é que ele fez? Mostrou todas as suas riquezas, não foi? Mostrou a sua casa e tudo o que lá havia. E depois o profeta vem dizer a Ezequias o quê? Olha, tu mostraste aos nobres de Babilónia as tuas riquezas. Fica a saber que no futuro os teus filhos irão ser servos de Babilónia. Ele ficou contente porque não era no tempo dele, era no tempo da sua posteridade, da sua descendência. Mas naquela altura Babilónia ainda não mandava no mundo. Quando Babilónia veio ter com Israel, com o rei de Israel, ainda não mandava no mundo. Quem mandava era a Síria. Mas Deus antecipou-se e disse: olha, vai ser Babilónia que te vai conquistar. E foi isto que aconteceu. Babilónia acabou por conquistar. Nós sabemos que o rei de Babilónia que conquistou Jerusalém foi Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele fez 3 invasões, e a primeira, que foi em 605 a.C., foi nessa invasão que ele realmente leva cativo para Babilónia alguns dos jovens com potenciais, não é? Talvez jovens que pertencessem à nobreza de Israel, jovens com alguma educação, alguma cultura,
E então esses jovens, 15, 16, 17 anos, foram para a Babilónia para serem ensinados, educados na cultura dos babilónios. Okay? Sabem que nessa data Nabucodonosor ainda não tinha destruído Jerusalém. Foi depois nas invasões seguintes. Isto porquê? Isto porque o próprio rei de Israel não deixou que, ou fez guerra, ou fez oposição aos babilónios. Depois, quando eles vieram nas outras vezes, então aí acabaram com a cidade. Talvez no início não fosse esse o objetivo de Nabucodonosor, destruir completamente. Nabucodonosor gostaria, se calhar, de ter Israel como um aliado ali na Palestina, mas Israel não quis e Deus tinha antecipado isso. Agora vejam, um rei estrangeiro pagão, uma cidade Babilónia, que era a antiga Babel, e nós sabemos que Babel teve a ver com a rebelião contra Deus e Babilónia tem a ver com a rebelião contra Deus também. A própria cidade de Babilónia no livro do Apocalipse é isto. Representa a confusão espiritual, a depravação moral, não é? Por isso Babilónia está associado sempre em oposição a Jerusalém, a Deus. Então nós temos aqui um rei pagão que vem à cidade de Deus e vem para a saquear, vem para a destruir. E às vezes nós olhamos e dizemos assim, às vezes nós pensamos, porquê que um Deus tão bom permite que o mal e o sofrimento existam? Às vezes olhamos à nossa volta e dizemos assim, parece que o mal está a ganhar. Olhamos para a nossa vida e dizemos assim, porquê é que me está a acontecer isto? Não é? Sabem, às vezes parece que Deus tem derrotas. E esta parece uma derrota. Aparentemente, aos olhos humanos, parece uma derrota. Porquê? Porque quando um rei ganhava a outro rei e fazia dele escravo, o Deus daquele rei que ganhou se superiorizava ao Deus da outra terra, da outra nação. Então era o Deus pagão de Babilónia, Marduk, que se superiorizava ao Deus de Israel. Isto era uma tremenda derrota para Deus, aparentemente. O capítulo 1 de Daniel, que é o que nós estamos a ver esta semana, ele vai nos ensinar uma lição. É que aquilo que parece uma aparente derrota torna-se uma grande vitória. Eu não vou explicar tudo hoje, mas durante a semana vamos tentar ver isso. Aquilo que parecia uma derrota para Deus tornou-se uma vitória para Deus. Pensem nisto. Deus está ao controle da história. Parece que com esta derrota Deus não estava ao controle. Parece que Deus se deixou dominar o seu povo, a sua cidade. Mas não. Deus tinha previsto que isto ia acontecer. Deus sabia. Deus utilizou Babilónia como um chicote para castigar Israel. Deus utilizou Babilónia. Mas reparem, não é o rei de Babilónia que teve o poder e a força para conseguir aquilo. Não. Deus está ao controle de tudo. Deus orienta. Deus está na história. Não é? Deus move-se por toda a parte. E Deus está ao controle. Mas aquilo que pareceu uma derrota, nós vamos ver com Daniel e os seus amigos que se torna realmente numa vitória. Então, Daniel, ele vai para esta nova terra e ali, nesta nova terra, ele vai ter que viver alguns desafios. E vejam, a experiência de Daniel em Babilónia
deve ser comparada com a nossa experiência hoje, no mundo em que nos encontramos. Nós também nos encontramos em Babilónia. A palavra de Deus diz: sai dela, povo meu. Deus tem povo em Babilónia. Então, nós estamos a viver na Babilónia espiritual dos últimos dias, em que aparentemente parece que o mal está a ganhar, aparentemente parece que os filhos de Deus estão a sofrer, aparentemente parece que Deus foi derrotado, o mal se multiplica. Quando nós olhamos à nossa volta, abrimos a televisão, ligamos a televisão e olhamos os telejornais e percebemos que o mundo está podre, o mundo está no pecado. E nós perguntamos: onde é que o bem está? Onde é que nós conseguimos ver Deus? Queridos irmãos, não nos esqueçamos nunca que a história de Daniel é uma ilustração para nós que vivemos hoje. Assim como no tempo de Daniel parecia que tudo estava mal, Deus vai ter uma vitória sobre esse mal. Assim também vai acontecer nestes últimos dias. Parece que tudo vai mal, mas Deus vai, por fim, ganhar, vai ter a vitória sobre o mal. Prezados irmãos, diz-nos então que Daniel vai para Babilónia e nesta terra, diz-nos o texto bíblico, nós lemos em Daniel 1, 4 e 5: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho e da bebida, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, há uma estratégia deste rei, era uma estratégia simples que acontecia naquela época. Eles traziam jovens que estavam-se a formar, eles indoctrinavam esses jovens na sua cultura, nas suas leis, e depois eles, tornando-se capacitados, não é? Eles passavam por uma espécie de universidade, de escola, não é? Eles, indoctrinados, depois iriam servir o rei que os conquistou, ou diante do rei, ou então o rei podia fazer assim: olha, vou-te enviar para a terra de onde vieste, e lá tu vais fazer o que eu digo, vais mandar lá, vou-te dar autoridade para mandares, mas vais fazer o que eu digo. Estão a ver? Então, havia esta estratégia: trazer pessoas das terras, fazer uma lavagem cerebral e depois enviá-las novamente para que elas fizessem aquilo que o rei queria que elas fizessem. E Daniel e os seus amigos vieram e passaram por esta formação ou por esta lavagem cerebral. O que é que aconteceu a estes jovens? A primeira coisa que lhes aconteceu diz que foi a mudança do seu nome. Então, Daniel e os seus amigos tiveram que sofrer a mudança do seu nome. Sabem, mudar o nome é muito significativo nas Sagradas Escrituras. Quando havia a mudança do nome, era como dizendo: esta pessoa iria ser agora outra coisa. Vocês lembram-se? Jacó era o quê? Enganador. E passou a ser Israel, não é? Nós temos Abraão, que era Abrão, e depois passou a ser Abraão, não é? Ele era Abrão e passou a ser Abraão, não é? Então, normalmente, nestas mudanças de nome, havia quase como uma nova criatura. Por exemplo, Saulo passou a ser Paulo.
Saulo antes da conversão, Paulo depois da conversão. Então, isto mostra-nos o quê? Mostra-nos que o rei de Babilónia, ao mudar os nomes de Daniel e os seus amigos, de certa forma estava a dizer assim: agora vocês são meus, eu dei-vos um novo nome, e este novo nome personifica novas personalidades, novas pessoas relacionadas com a cultura onde eles estavam. A título de curiosidade, só para nós sabermos, o nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Sabem, é muito interessante porque a palavra El, todos os nomes acabados em El têm a ver com Elohim, ou Deus. Estão a ver? Então, por exemplo, Samuel acaba em El, não é? Deus ouve. Aqui Daniel é Deus e depois Dan. Havia uma tribo em Israel que era Dan, lembram-se? E Dan, se vocês lerem as Sagradas Escrituras, veem que foi dado a Dan o julgamento. O julgamento. Dan quer dizer aquele que julga. Então, Daniel é Deus, é o meu juiz. É interessante, não é? E diz-nos aqui que o nome dele foi mudado para Beltesazar. Então, aquele que tinha Deus como seu juiz passou a ser o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Beltesazar Bel era um deus. Então, Daniel tomou o nome desse deus, Beltesazar. Ou seja, ele agora era o guarda dos tesouros de Bel. Por exemplo, Ananias, que era um dos amigos de Daniel, que quer dizer o Senhor é bondoso comigo. O nome Ananias quer dizer o Senhor é bondoso comigo. Passou a chamar-se Cedraque, inspiração do sol. Estão a ver? Cedraque, inspiração do sol. Misael, que era outro dos amigos de Daniel, semelhante a Deus. Misael ou Miguel, é semelhante a Deus. E ele passou a ser Mesaque, que quer dizer o servo da deusa Shiba. Estão a ver? Aquele que era parecido com Deus passou a ser servo de uma deusa. Azarias, o terceiro amigo de Daniel, o Senhor é o meu ajudante, que é o que o nome dele queria significar no hebraico. Ou seja, Azarias é o Senhor é o meu ajudante, passou a ser chamado Abednego, o servo de Nebo. Estão a ver? Então, agora já não era Deus que o ajudava, ele agora era servo de Nebo. Interessante que esta mudança de nomes significava que eles agora pertenciam ao rei e à sua cultura e aos seus deuses. Quanto a isto, Daniel não podia fazer nada, queridos irmãos. Nem Daniel, nem os seus amigos. Era o rei que decidia, e então Daniel não pôde fazer nada em relação à mudança do nome. No entanto, nós vemos aqui no livro de Daniel que, e é sobretudo a lição de segunda-feira, diz que Daniel sofre algumas pressões, as pressões da fé. Deixem-me só confirmar melhor o título da lição de hoje. A fé sobre pressão. É melhor assim. A fé sobre pressão é o título da lição. Então, Daniel viveu pressões. Vejam, Daniel sai do seu país e vai para um novo país, viver numa cultura diferente, ter que encarar desafios diferentes. A fé de Daniel foi pressionada. E como eu dizia no início, o livro de Daniel, sobretudo o capítulo 1, é a experiência de um homem que nos ajuda a nós que vivemos hoje no tempo do fim. Daniel em Babilónia assemelha-se a nós que vivemos hoje também em Babilónia. Reparem que pressão é que Daniel poderia eventualmente sofrer em Babilónia.
Há várias pressões que Daniel podia sofrer. Reparem aqui. Daniel estava num país estrangeiro e ele dizia assim, ele podia dizer assim, estou aqui, fui trazido para aqui, tenho que obedecer. É o rei que manda, se eu não obedecer, eu morro. Quando o rei diz que eles deviam comer das iguarias, não é? Da mesa do rei, do vinho, das carnes e tudo. Então, Daniel podia dizer assim, é o rei que manda, eu aqui só tenho que obedecer, sou um escravo, não é? Daniel podia ter feito isto. Podia deixar-se. Então, Daniel estava a ser pressionado aqui a manter-se fiel à sua fé ou deixar a sua fé. Ele podia também dizer assim, onde é que está Deus? Porquê é que Deus permitiu que isto acontecesse na minha vida? Então, onde é que está Deus? Porquê é que eu vou servir um Deus que não está a cuidar de mim? Deus está aqui comigo, não vejo nada. Então, era mais uma pressão. Daniel também poderia pensar assim, estou longe da minha pátria, longe dos meus pais, longe daqueles que mandavam em mim ou que cuidavam de mim. Agora não tenho que dar satisfações a ninguém, faço aquilo que me apetece, não é? Queridos irmãos, Daniel viveu pressões que punham em causa a sua fé. Nós hoje também vivemos essas pressões. Muitos jovens, por exemplo, vivem a pressão do sexo, das drogas, do álcool, não é? Os pais vivem a pressão de trabalharem para ganharem dinheiro para sustentar a sua família, a pressão de delegar a responsabilidade da educação dos seus filhos a outras pessoas. Os patrões hoje vivem as pressões de ter que pagar os salários aos seus empregados e não terem dinheiro para pagar, o pedir ao empregado para mentir, não é? Nós hoje vivemos numa sociedade também cheia de pressões. Não é muito diferente daquelas que Daniel passou. A nossa fé é provada a cada dia. Cada dia nós somos chamados a demonstrar a quem nós queremos, a quem nós depositamos a nossa fé. Nós podemos tomar a decisão de Daniel ou a decisão contrária. Há muitos jovens que foram trazidos com Daniel também. Nós temos a história de Daniel, pertenceu a alguns daqueles jovens que vieram para a Babilónia. Daniel e os 3 amigos. Mas com certeza não foram só 4 jovens que vieram. Houve outros. Mas nós não sabemos nada dos outros. Provavelmente muitos deles deixaram-se levar nas pressões. Se calhar pensaram, estou aqui longe, não mando nem nada, vou-me deixar fazer o que o rei diz. É para comer carne, como carne, paciência. É para comer, é para beber vinho, bebe vinho. É carnes imundas, é carnes imundas. Não é? É o rei que manda, eu não mando. Onde é que está Deus? Deus não está aqui comigo. Para que eu vou manter a fé num Deus que não está comigo, que me trouxe para aqui, que me deixou vir para aqui? Então, houve muitos jovens que não suportaram a pressão e deixaram-se levar. É o que acontece hoje. Muitos jovens deixam-se levar, muitas pessoas deixam-se levar pela pressão da sociedade. Daniel, diz o texto bíblico, eu vou ler no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Queridos irmãos, deixem-me-vos dizer o seguinte, quando Daniel diz, decidiu firmemente, não é? Diz aqui, Daniel resolveu. O resolver é decidir-se, determinar, escolher. Daniel escolheu não se contaminar. Pensem nisto. O rei podia mudar algumas coisas na vida dele. Trouxe-o para ali
ele teve que aprender em universidades matérias que não eram propriamente matérias edificantes. Ele teve que sofrer a mudança do seu nome, mas quando aquilo que era exigido tinha a ver com a mudança da sua estrutura como ser humano, Daniel não aceitou. Ele ter que comer comidas que eram proibidas por Deus, ou porque elas eram imundas, ou porque elas tinham sido consagradas a outros deuses, Daniel decidiu não se contaminar. Tudo aquilo que vinha cá para dentro, Daniel disse não. Então, Daniel não vai exigir nada. Daniel vai fazer uma proposta. Provavelmente já era um jovem sábio. O que é que ele vai dizer? Ele vai fazer um acordo com Aspenaz, não é? Com aquele, como é que eu ia dizer, aquele mordomo do rei que tomava conta deles. Ele vai dizer, olha, faz um teste, prova-nos, faz um teste connosco. Se daqui a 10 dias nós não estivermos mais saudáveis e mais fortes, então nós comemos isso. Mas faz um teste connosco. E esse teste foi feito, não é? Esse teste foi feito. Queridos irmãos, isto para dizer o quê? Vamos ficar por aqui, porque senão já vos estou a adiantar coisas de amanhã. Isto para dizer o quê? Que Daniel, a experiência de Daniel pode ser a experiência de qualquer um de nós, em que vivemos as injustiças de Babilónia, em que estamos a viver numa cultura que não é nossa. A nossa pátria é aquela que está lá em cima, não é esta. Em que nós desejamos fazer a vontade de Deus, mas somos pressionados a fazer outra vontade. Em que temos que estudar e temos que ter conhecimentos de coisas que não nos interessam, mas que a própria Babilónia, a sociedade que nos encontramos, nos obriga. Mas, perante todas estas pressões, nós podemos decidir como Daniel, resolver no nosso coração não nos contaminarmos com as finas iguarias da mesa do rei. E aqui, quando eu digo finas iguarias, é não nos deixarmos contaminar com o mal, não deixarmos que Satanás se aproveite que nós estamos na sua cultura para nos pôr cá dentro tudo aquilo que ele quer. Não podemos. Temos que ser firmes como Daniel foi. Está bem? Queridos irmãos, poderia estar aqui mais tempo, mas a hora passa e nós temos que dar seguimento a outras coisas que estão agendadas. Mas dizer-vos que a experiência de Daniel é, na realidade, a experiência dos filhos de Deus nos últimos dias. Que Deus nos ajude. Amém.